Boa noite a todos. Amém? Que a paz de Cristo seja sobre nós nessa noite. Amém? É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Pode tomar assento. E é um privilégio sempre poder servir cada um de vocês, pastor Ademir, todos os seus liderados. E eu tenho no meu coração sempre um sentimento de gratidão pelo que Deus fez na minha vida. E eu quero poder compartilhar com vocês nessa noite um pouco de que Ele tem me revelado ao meu coração. Amém? Eu acho que foi apresentado já, né? Trabalho em Ibaraque, numa igreja. Meu pastor é o pastor Danilo, pastor Cristiano. E eu trabalho com jovens e casais lá. Coisa fácil, irmão, coisa básica. Jovem, casal, coisa simples para trabalhar. Mas é uma bênção na minha vida. Amém? E eu tenho o privilégio de poder desfrutar de tudo isso que Deus me deu. E nessa noite não é diferente para nós aqui. Estar num lugar como esse, um ambiente propício, que Deus tem falado desde o começo desse culto com cada um de nós, né? Como a minha esposa falou ainda há pouco, durante esses dias aqui, eu fui grandemente abençoado, irmão. Pela vida de cada um de vocês, pelo tratamento, pelo amor, pelo carinho de vocês. Isso às vezes nos constrange, sabe? Porque a gente vê como a gente era e onde Deus nos colocou. Amém? Nós sempre começamos a olhar para Deus e buscando nele benefícios que nos tragam lucro físico. Porque é assim que a gente aprendeu. Lucrar alguma coisa é ter alguma coisa, não é? E eu entendi que Cristo nos proporciona muito mais do que isso. É o amor, aquilo que nos constrange, aquilo que eu recebo de cada um de vocês, um abraço, um carinho, atenção. Isso para mim é muito gratificante. Deus me fez entender que isso é o que Ele fez por mim na cruz. É o que Ele fez por você na cruz. Amém? Isso é um privilégio, a gente receber um do outro. Amém? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração por tudo que vocês fizeram. Cara, eu ficava olhando esse rapaz ontem lá naquele rio, a disposição, eu falei pastor Ademir isso, a disposição, o amor com que ele faz a obra de Deus. Irmão, perfeição não há na gente, a gente erra, mas o amor que ele tem para fazer a sua esposa, sabe? Aquilo me constrangia, eu ficava olhando, eu falei, caramba, cara, o tempo inteiro ali tentando fazer o melhor para Deus, como todo mundo fez ali ontem, né? Momento agradável, sabe? Eu tenho como referência a vida dele para mim, pastor Kleber. Eu trago a vida dele, da sua esposa, como uma referência para mim. Será que eu conseguiria fazer o que eles fazem? Eu acho que não. Sabe? Porque não era para mim. Era para mim aprender com vocês. Como lidar com tudo isso. Então é um privilégio poder desfrutar desse ensinamento que eu estou tendo aqui durante essa semana, né? Com cada um de vocês. Amém? Abra sua Bíblia e vamos conversar um pouco sobre a palavra. Eu não vou pregar. Não tenho a pretensão de dizer que eu sou pregador, mas eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus fala ao meu coração com vocês. Amém? Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Acho que aparece aqui, né? No telão. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Apareceu aqui? Amém? Todo mundo encontrou aí na sua Bíblia, quem está procurando? Quem está no telefone é mais rápido ainda, né? Como Deus é maravilhoso, Ele prepara todas as coisas, irmão, rápido. Porque jovem, ele não vai procurar na Bíblia não, meu irmão. Vai dar tempo, então pega um telefone, liga aí que é rapidinho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Isso foi uma citação do profeta Isaías. E numa sinagoga, naquele tempo de Jesus, deram um livro a ele. E ele abriu isso e leu sobre si mesmo. O que Jesus estava lendo naquele momento, ele estava falando dele mesmo. Ele estava revelando aquilo como um propósito que ele iria cumprir. E ali foi o start para que Jesus viesse desenvolver tudo isso.
Jesus, quando ele leu aquilo, alguns se alegraram, outros se entristeceram e outros julgaram ele. Mas esse aí não é o filho de José? Não é o filho de José? Por que ele está lendo isso com a entonação de voz e lendo como se diz, lendo de si mesmo para nós isso? Ele foi julgado, não é? O texto diz isso. Leia depois isso aí, completa esse texto. Mas Jesus anunciou uma verdade. Jesus falou que ele iria fazer tudo isso em prol da minha vida e da sua vida. Amém? E ele fez tudo isso. Não é verdade? Ele cumpriu com tudo isso na minha e na tua vida. Porém, nesse processo de caminhada de Jesus nessa terra, não para que ele viesse crescer em amadurecimento, para que ele tivesse mais maturidade, mas sim para ensinar para nós o que é maturidade. Ele sofreu. Ele passou muita coisa. Não é? Ele morreu naquela cruz ainda sendo crucificado, sendo julgado, condenado, escarnecido pelo um povo que ele queria salvar. Ele deu a sua própria vida por mim e por você, como foi falado ainda há pouco aqui pela irmã, como ainda nós nem conhecíamos ele, não sabíamos o sentido da cruz de Jesus. Ele morreu por nós. Nós não entendíamos nada daquele sacrifício, daquele Cristo pendurado naquela cruz, na igreja católica, em qualquer outro lugar que você visse, num crucifixo no peito. A gente não entendia aquilo, mas ele já estava declarando sobre nós, como foi o profeta Isaías: eu vou realizar uma obra na vida de vocês, independente de você me conhecer ou não. Amém? Ele realiza isso. Ele continua fazendo isso até hoje. Quem crê nisso? Ele continua fazendo isso na minha e na tua vida, não é? Agora eu quero que você entenda uma coisa. Jesus lá no comecinho ele disse que nós seríamos o quê? A imagem e semelhança dele aqui nessa terra, não é? O apóstolo Paulo diz assim, que se você não consegue fazer o que Cristo fez, olha para mim, faz o que eu faço, porque eu me esforço para imitá-lo. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, você pode ser Cristo na vida de alguém. Amém? Você crê nisso? É muito forte, né? Eu vou ser Cristo na vida de alguém, é porque você pensa com a mentalidade humana, dizendo que você pode fazer o sacrifício que ele fez. Você nunca vai fazer o sacrifício que ele fez, mas você pode ser imagem e semelhança de Cristo nessa terra para alguém. Amém? Você pode ser imagem e semelhança de Cristo para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu amigo. Eu sempre falo, e eu tive a oportunidade de falar com alguns jovens aqui, no Rio e outros lugares que eu tive com eles. Eu falei assim mesmo para ele, eu falei assim, ó, o que mais atrapalha trabalhar com o jovem não é o jovem. É a gente se tornar, de alguma forma, um ser religioso. E eu não estou falando de religião, de costumes e princípios bíblicos, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que o homem planta como regra e liturgia para ele. E ele quer colocar na cabeça do outro. Ele não prospera. Ele não prospera porque o Cristo que nós servimos acabou de deixar, e nós lemos como palavra: eu vim para libertar vocês que estavam vivendo em cativeiros. Claro que ele está falando do seu povo de Israel, mas nós entendemos hoje que o maior cativeiro está aqui às vezes, ó. Daquilo que nós entendemos quem é Cristo para nós. Daquilo que nós lemos e compreendemos que a nossa mente humana, não buscamos revelação do Espírito para entender que é muito além de liturgia. É muito além de regras. Não é verdade? Você não encontra na Bíblia Jesus tratando ninguém tão severamente como vamos dizer, daquela época, os sábios, né? Os eruditos que se achavam mais inteligentes. Os fariseus. Jesus, as palavras mais duras de Jesus foram para os fariseus. Vocês colocam fardos sobre eles que nem mesmo vocês carregam. Amém? Então eu quero nessa noite compartilhar, eu não quero nessa noite trazer para vocês luz ao entendimento. Aqui todo mundo tem uma mente esclarecida, todo mundo aqui, jovem principalmente, a gente tira jovem como, isso aí é loucão. Não, cara, tem uma raça inteligente esses miseráveis. Tu fala um negócio para ele, já pensa o outro. Tu pensa outra coisa, tu tratar com um jovem, eu vou te falar, não é fácil, é só graça e misericórdia. É verdade.
Aí você diz assim, poxa, mas você só trabalha com jovem e casal? Não, eu trabalho com 2 tipos de juventude. Aquele inexperiente e aquele mais experiente. Amém? Porque a idade nos leva a um amadurecimento maior. O tempo na terra te leva a aprender coisas diferentes. Então, na eternidade, para onde a gente vai, não existe tempo. Amém? Existem 2 tipos de juventude. Aquele que ainda falta aprender muita coisa. E alguns que já sabem um pouco mais. Amém? Então, quando a gente trata com isso, com o casal e com os jovens, eu não estou direcionando somente para essa juventude inexperiente. E eu falei para alguns jovens, você é maduro na idade que você tem. Pastor, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos. Você é um cara completo com 15, 16 anos, 10 anos. Você é completo. Dentro da sua alimentação, você é maduro. Amém? Então eu não vou trazer luz para o entendimento de vocês. Traz uma mensagem como essa que Deus deu para mim nessa noite e vocês vão sair daqui maravilhados e vão transformar tudo. Não, não é assim não. O processo de Deus é diferente. Mas eu quero poder ser bênção na tua vida nessa noite. Amém? A vida, nós entendemos que ela tem um processo para mim e para você. As 2 classes de juventude. Você vai entender que a Bíblia ela vai te revelar coisas que não faz sentido para uma geração da juventude. Os menos inexperientes. Ela não faz muito sentido. Ainda não se faz muito sentido. E a gente, como pai, como mãe, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. É ou não é? Então, como você já tem uma experiência maior, você quer compartilhar essa experiência com eles, com essa juventude menos inexperiente. Porém, quando a gente aplica ou tenta explicar alguma coisa para essa juventude, a gente sempre aplica de forma errada. Sabe por quê? Porque às vezes o que eu passei e você passou, eles não precisam passar. E eles não irão passar. Porque o processo é diferente. Eu sempre uso a minha família como referência para ninguém se sentir chateado. Eu tenho uma filha de 18 anos, eu sempre falo para ela, minha filha, coloca na tua cabeça, antes de ser filha do pastor, tu é filha do Luciano. Acabou. Não é porque eu sou pastor que você tem que ser missionária ou pastora. Não existe isso. Eu não sei o processo que Deus tem para a vida dela. Eu não sei o propósito que Deus tem para a vida dela. Amém? Então esse processo a gente vai aprender um pouco nessa noite. Do que Deus tem para nos revelar. E nos trazer entendimento. Eu não quero gerar luz na mente de vocês. Eu quero gerar entendimento daquilo que é a palavra. Amém? A palavra que nós acabamos de ler diz que Ele vai dar vista aos cegos. Ele vai trazer para cada um de nós aquilo que nós não conseguimos ver agora. Mas nós vamos ver um dia. Amém? Você já consegue ver com uma maturidade maior algumas coisas. A juventude ainda não consegue ver. Ela não consegue enxergar ainda, porque ela consegue ver só aquilo que Deus revela a ela pela pouca maturidade. Porque se Deus revelar tudo a ela, às vezes pode confundir. Então há um processo de amadurecimento. O que eu e você precisamos fazer com essa juventude de hoje é mostrar a eles que há um propósito. Que o propósito é maior do que o direito. Somente. Se você perguntar para qualquer jovem aqui, se você falar para um jovem desse, impor alguma coisa para ele, ele pode até fazer, como pai e mãe por obediência ele faz, mas o coração fala outra coisa. Faz outra coisa. Essa é a verdade. Ele te obedece porque você é autoridade sobre a vida dele. Pai e mãe, ele depende de você. Tudo que ele vai fazer, ele depende do pai e da mãe. Mas o tempo vai acabar, esse tempo. E se esse jovem agora, nessa oportunidade que a gente tem de estar aqui com ele, com essa galera aí, top demais, que estava no Rio ontem, galera top demais, essa juventude, se eles não criarem uma consciência de quem é Cristo para eles e foi para nós e será eternamente, eles vão crescer e vão vazar da igreja. E eles nunca mais botam o pé aqui dentro. Porque isso aqui vai se tornar para eles, sabe o quê? Um cativeiro. E Jesus veio dizendo que Ele vai libertar a gente do cativeiro. E eu creio que Ele vai fazer isso nessa noite. Amém? Porque essa é a realidade. Eu falo para você. Eu queria, irmão, pensa no negócio. Eu gosto disso. Eu gosto de usar um terno, uma gravata. Eu gosto, não é ruim para mim não. Eu tentei muito tempo da minha vida ser assim, irmão. Subir no púlpito de gravata, terno, sabe, aquele sapato que brilha, que ninguém nem consegue nem olhar para mim no meu pé. Mas não é a minha área, irmão.
Não deu certo o negócio. Eu vivia oprimido, não era nem pelo Satanás, eu vivia oprimido por mim mesmo. Eu estou falando para você. Mas isso é costumes. Eu jamais vou dizer para o meu irmão, faz o que eu faço. Não, porque é o meu chamado. Amém? E é essa consciência que a gente tem que gerar sobre o corpo de Cristo. Entendeu? O que eu tenho para mim é que esse dedo aqui, ele não precisa de um anel. Mas o outro aqui precisa de uma aliança, que representa alguma coisa, né? Por isso que tem dedos, tem lugar para colocar uma aliança, né? Não é qualquer dedo que se coloca, porque ele representa alguma coisa, não é? Mas tem dedo que não precisa colocar nada, o miserável fica ali perfeito. Completa o corpo. Completa ou não completa? E é isso que a gente tem que entender. Essa juventude completa o corpo de Cristo, da forma que Deus chamou cada um deles. A gente não precisa impor sobre eles aquilo que foi colocado sobre nós. Eu falo que tem muito jovem fora da igreja. Tem um projeto fora da igreja. Um projeto fora da igreja, irmão. Estou falando para você, eu trabalho com jovens de dentro da igreja. Tem um projeto fora da igreja, no futebol. Fora da igreja. A galera cola todo mundo lá. Se um crente for lá, eu estou falando de um crente. Se um crente for lá, escandaliza. Vai, se escandaliza, irmão. Mas eu entendi que Cristo me chamou para isso. Cristo me chamou para isso. É o meu jeito, às vezes o meu jeito vai escandalizar alguém, pastor Demi. A minha forma de se vestir, minha roupa. Mas isso é pastor? Dependendo do lugar que eu entro, é o inimigo purinho. A Bíblia diz que ele vira em anjo de luz. Lá está o miserável, lá, olha lá ele. Só que não é assim. Eu entendi um propósito de Deus na minha vida. E eu não vivo mais sobre aquela carga da opressão do sistema religioso. Eu vivo a liberdade em Cristo. E eu vou falar para vocês, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. E eu vou te dizer outra coisa. Se Deus te chamou para usar gravata, terno, sapatos reluzentes, viva na plenitude do amor que Deus te deu. Isso é muito difícil a gente entender. Mas essa é a realidade para nós hoje, sabe? O cara não pode mais... Irmão, eu vou mexer no negócio difícil. Mas depois de alguém quiser conversar comigo, conversa. Eu trabalho com isso, não tem jeito. Pense no negócio que chega a doer meu coração, como aconteceu comigo isso, eu compartilhei com algumas pessoas hoje. Um jovem homossexual chegou na porta de uma igreja e falando assim, eu queria ouvir uma palavra que eu estou com o meu coração angustiado. Sabe o que fizeram com ele? Eu estou falando, isso é verdade, isso foi verdade. Porque eu fui conversar com esse líder depois. Não deixaram ele entrar na igreja. Botaram ele para fora da igreja. E no dia do futebol ele chegou lá e falou para mim assim, pastor, eu vim aqui hoje para falar com você, porque o meu coração está angustiado. E o Mateus é um outro loucão, os meninos lá, Tiago, Padilha, os meninos, eles falaram que se eu quisesse ouvir a palavra eu não precisava ir na igreja. Era para me vir aqui no futebol que você iria conversar comigo. O cara chorando, ele falou assim, pastor, eu vou falar um negócio para você. Eu sei que você é crente, mas eu vou te dizer uma coisa, se tem a partir de hoje uma qualidade de pessoas que eu vou passar a odiar é crente. Ele falou isso para mim. Sabe por quê, pastor? O meu coração estava angustiado e Deus falou no meu coração que era para mim ir na igreja. E eu cheguei na porta da igreja. Eles me botaram para fora. Não me deixaram entrar. Cara, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com essa liberdade que Deus nos deu? O que a gente está fazendo com aquilo que Ele falou que Ele ia proclamar o Evangelho a todos, aos pobres de espírito? O que a gente está fazendo com isso? Eu fiquei encantado com vocês aqui nessa igreja. Porque independente desse tempo, vocês são igreja lá fora. Lá fora vocês são igreja, do jeito de cada um diferente. Vocês são igreja lá fora, porque foram igreja na minha vida lá fora. Esses dias, todos esses dias. Sabe? E é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando pessoas e mudando comportamentos. A gente pega comportamentos e se muda. Você muda comportamento. Mas se você não transformar o entendimento dessas pessoas, eles se perdem ao decorrer do caminho. Essa é a realidade. Nós temos que começar a entender que o processo para a nossa vida, para essa juventude que está vindo aí, a maioria que está aqui dentro, os mais experientes, já entenderam o caminho. Mas tem uma galera aí que ainda não entendeu. Ele está seguindo a gente.
Ele cria uma referência na nossa vida. Ele olha para nós como uma referência. Se eles começarem a ver em nós esse legalismo que existe aí fora, mano, nunca mais esses caras vão ter uma idade e vão sair fora. Não quero saber de Jesus. Não quero saber desse Jesus. Desse Jesus que não deixa eu entrar na igreja, eu não quero saber dele. Eu vou falar uma coisa para você. Esse mesmo jovem, ele não falta um futebol. Ele não falta um futebol. Porque quando acaba o futebol, tem a resenha. O melhor do futebol é a resenha, né? Quem joga bola sabe aí. E a resenha depois, a zoeira. E a gente senta, todo mundo. Eu começo a falar com um, senta todo mundo. E a gente conversa. E fica ali naquele ambiente. Aquele ambiente que Deus proporcionou para cada um de nós. Sabe? Então, quando você pega alguém e você muda o comportamento, não transforma o entendimento, quando ele amadurecer na sua independência, ele sai da igreja. Aí você diz assim, meu filho se desviou. Eu não gosto dessa palavra desviado. Agora, eu uso assim, quando a pessoa sai da igreja, ele está buscando conhecimento fora. Porque vai aprender, não é verdade? Ele vai buscar um conhecimento lá fora, irmão. Tem um livro, eu indico para vocês. Intimidade com Todo-Poderoso. Busque esse livro, leia um pouco desse livro. É um livro magnífico. Trabalha com casal e juventude. Esse homem é tremendo. Ele fala de uma coisa que ele tinha mais de 1000 denominações na Austrália. Ele diz assim que ele só conseguiu ver essa realidade, daquilo que eu estou compartilhando com vocês aqui, quando ele estava fora. Você acredita isso? Quando ele estava dentro, ele não conseguia ver. Mas quando ele saiu, ele começou, a visão dele abriu. E ele lendo muitos textos como esse, ele diz assim que os olhos do entendimento foram abertos. Então hoje a gente está vivendo um sistema que não é mais do que é certo ou errado. Isso certo e errado para a gente não funciona. O que funciona para mim e para você hoje, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É isso que nós temos que entender. Porque no processo de maturidade, a gente vai entender que a gente tem que crescer. Eu compartilhei com alguns jovens que eu tive a oportunidade sobre a minha visão sobre o Salmo 23. Você olha para o Salmo 23 e diz assim que ele me fez andar por pastos verdejantes, por águas tranquilas, sabe? Ele está falando de uma ovelha, o contexto é uma ovelha. A ovelha está comendo a grama naquele pasto verde, ali ela come, dorme e fica. Não é? É um processo que toda mãe sabe. O filho mama no seio, ali mesmo ele dorme, sossega, e águas para ele são tranquilas. Ele descansa, porque ele sabe que ele está no colo da mãe, no cuidado do pai. Mas chega um processo na nossa vida, somente juventude aí, que a gente vai crescer. Vai ser necessário crescer. O texto continua dizendo assim que, depois de passar por esse pasto verdejante, águas tranquilas, ele me levou pelo vale da sombra da morte. Eu quero dizer para você que o vale da sombra da morte, essa expressão, vale da sombra da morte, ela causa temor no nosso coração. Mas eu quero te dizer que o vale da sombra da morte, ele não é para te destruir. É para ele significar na tua maturidade, daquilo que ele tem como propósito para a tua vida. Ele vai te ensinar. Eu ilustrei isso muito bem numa pregação, eu preguei essa mensagem no Claudemir também, falando sobre essa questão, de uma ovelha, que ela estava fora da casa, e no final do texto ela termina dentro da casa. Sabe? Nós olhamos para esse texto e não desfrutamos dele, porque a gente professa isso com nossos lábios, dizendo assim, o Senhor é o meu, e nada, não vai faltar nada, irmão. Tribulação, angústia, perseguição, não vai faltar nada, nada, vai vir tudo completo. Não vai não, vai ser tudo completo. Mas se Ele é o teu pastor, no processo, quem vai estar contigo? A Bíblia diz o quê? Que Ele estará conosco até a consumação de tudo isso. Se a gente está no vale da sombra da morte, eu não estou nem aí. O que o vale vai fazer comigo? Ele vai me significar como filho de Deus. Amém? O vale vai me oprimir de uma forma ou de outra, eu vou crescer em alguma área. Eu estou passando por luta, pastor. Eu sou jovem demais, eu erro demais. Aprenda uma coisa. A tua juventude hoje vai fazer sentido lá na frente. Porque se você não passar por lutas agora,
Daqui com o tempo, quando você tiver teu filho, ou tua filha, ou tua esposa, você não vai se tornar um aconselhador de famílias, casais, o que seja, se você não tem o processo de amadurecimento. Então a gente olha para esse salmo com um entendimento totalmente diferente daquilo que nos beneficia, não é verdade? E o final dele é bem pior ainda, que diz assim, ele prepara uma mesa diante de quem? Quando fala inimigo, o negócio seu, vem sangue no olho, né? É agora que eu vou acertar minha conta com esse miserável, com essa miserável que me perseguiu, que falou de mim na igreja. Aquela irmã, vai chegar esse dia do salmo, ela vai sentar numa mesa comigo, eu vou jogar o café quente nela, eu vou derramar o chá. Só que eu entendi que nesse processo, que quando ele prepara a mesa para a gente, diante dos nossos inimigos, eu quero que você crie essa consciência nessa noite. Não é para satisfazer a tua e a minha vontade. No momento em que a gente sentar nessa mesa, se chegar esse dia de você sentar nessa mesa, para acertar alguma coisa com alguém, eu quero que você seja, dessa mesa, o alimento. Amém? Porque é comendo de nós e participando da nossa graça que eles serão transformados. Amém? Esse é o entendimento que às vezes nos falta. Sabe por quê? Porque fere, porque dói. E é assim que a gente está lutando hoje. A gente está lutando com a gente mesmo. Você acredita disso? A gente está lutando com a gente mesmo. Porque eu não gosto. Ah, não, pastor Kleber, não gosto não. O jeito dele, não dá certo. É a mesma coisa que você olhar no espelho, como o Tiago falou, reflete a tua imagem no espelho. Tu está vendo lá, miserável? Tá, tu é o Kleber. Acabou. Tu é o Kleber. Sabe por quê? Porque eu entendi que se eu e você somos filhos de Deus, nós fazemos parte do quê? De um corpo. Como é que você pode não gostar do teu próprio corpo, irmão? Como é que você pode não amar o teu próprio corpo? Como é que você pode desfrutar? Tu tem coragem de cortar a tua mão, irmão? Tem. Mas tu tem coragem de desprezar o teu irmão. É esse entendimento que eu quero que você tenha nessa noite. Eu quero que você entenda que tudo que você fazer fora de si, você está fazendo para si mesmo. É o corpo. Não existe isso. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, porque falou isso para mim, falou aquilo. Cara, tu não gosta de ti mesmo, miserável. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque ele é o corpo. Ele faz parte do teu corpo. É apenas uma parte do teu corpo que tu ainda não entendeu como ele funciona. É isso, essa é a realidade nossa hoje. E nós estamos vivendo assim, com esse sentimento de egoísmo, eu sempre falo. Você viu na Bíblia isso aí? Quando você tem esse processo, esse ensinamento de amadurecimento e você não cresce, você desfruta de algumas coisas, mas você não entende aquilo que é bom para você. Lembra? Você vai ver, você muda costumes, você muda jeito das pessoas, mas se o entendimento não é transformado, ela não desfruta do que é bom, daquilo que é agradável para Deus. Nós nos perdemos na caminhada. Nós vivemos frustrando pessoas e nos frustrando com elas. Essa é a realidade de hoje. Nós decepcionamos essa galera que está vindo depois da gente. Você sabia disso? Você sabia que você está matando uma geração que era para vir depois da gente e fazer muito mais que nós? Você sabia que você olha para esse jovem e coloca um peso sobre ele que ainda não é para ele carregar? Só porque você já carregou? Só porque você já viveu? Só porque você já teve experiências que ele ainda não tiveram, você sobrecarrega ele com coisas que ainda não é para ele viver. E ele está passando pelo vale da sombra da morte, orando e dizendo assim, quando eu sair daqui, nunca mais eu volto para esse vale. Eu quero sair dessa desgraça de igreja. Eu nunca mais quero botar o pé numa igreja quando eu criar minha independência. Eu nunca mais quero saber de crente na minha vida. Porque o que eu mais ouço lá fora de jovem, irmão. Essa é a realidade de hoje. Então, se essa galera top que está aqui, que estava no Rio ontem lá, continua aqui, zela pela vida deles, meu irmão. Começa a mudar o entendimento da gente que tem um crescimento maior, que tem uma experiência maior. Vamos começar a mudar o entendimento? Vamos começar a fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer? Não vamos colocar sobre ele. Jesus falou assim, olha, se o teu fardo é pesado, traz para mim. Sabe o que eu vou dizer para você nessa noite? Se o teu fardo está pesado com o teu filho, não coloca sobre ele, dá para Jesus. Amém?
Está pesado o fardo para cuidar da esposa? Está pesado o fardo para cuidar dos filhos? Dá para Jesus, devolve para Ele. Não é isso que Ele faz no Mateus 11? Se está pesado, me dá. E eu vou colocar o meu sobre a tua vida. Que o meu é leve. O meu é suave para ti. Sabe? É assim que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo oprimindo essa juventude. Principalmente nós, como líderes. Nós estamos gerando um sentimento no coração deles que daqui com o tempo, eles nunca mais vão querer estar aqui dentro. Eles nunca mais vão querer desfrutar disso aqui. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Não é porque é o meu chamado para trabalhar com jovem, não. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Que essa juventude, em meio a todas essas lutas, todos esses vales que eles estão passando, eles vão prosperar. Mesmo que eu e você sejamos pedra de tropeço para a vida deles. Você sabia disso? É estranho isso, né? Porque tem pai e tem mãe, que eu vou falar um negócio para vocês, que Satanás nem se preocupa com o filho. Se preocupa não. Tem mãe e pai que Satanás disse assim, esse daí, o demônio, eu posso ir lá? Não, não vai lá não. Não vai lá que tu vai ser endemoniado daquela casa. O demônio nem vai. Não vai. Não vai não, irmão. Porque isso aqui, ó, enquanto a gente não for libertado desse cativeiro, a gente vai viver oprimindo essa galera que é para vir depois de nós e fazer muito mais do que a gente está fazendo. Sabe? E é isso que a gente tem que entender. Porque a gente entende fé na questão individual, né? Esse é o maior erro nosso hoje. A gente tem um individualismo de fé. A minha fé, sabe? Eu entendi que fé não é individualismo. A fé ela é relacional. Você se relaciona. A partir do momento que você entende o que é fé para você, na questão relacional, você desfruta do que é fé. Porque a fé não é para trazer a certeza daquilo que você tem para receber. A fé é a convicção daquilo que você já recebeu e tem para dar. Essa é fé. Mas eu não vi, pastor. A fé diz que é aquilo que a gente não vê, mas que se espera. Pois é, miserável, tu já recebeu de Deus. Tu ainda não viu, mas já está dentro de ti. Se esforça para transformar isso aqui, que tu vai desfrutar disso aqui, ó. Ao próximo. Não é mais isso aqui, é isso aqui. Não é isso? Salmo 37 fala o quê? Ele diz assim que o salmista declarando, ele diz assim, eu nunca vi um justo o quê? Eu nunca vi um justo mendigar o quê? Pois é. Eu vou te fazer uma pergunta. Jesus passou fome ou não passou? Passou? Passou. Jesus passou fome? Passou, comeu o pão, ele só não comeu o pão que o diabo passou, mas ele passou. Essa é a maior realidade quando a gente olha para o versículo desse, e você olha com individualismo para um texto desse. Porque para mim, eu entendi que para mim, o justo não mendigar o pão, não passar necessidade, não é vergonha. Não é vergonha o cristão passar fome. Para mim, a maior vergonha de um crente é não ter o que oferecer. Isso sim é vergonha. Amém? Porque a gente bate no peito e diz assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E quando alguém precisa de um alimento, você não tem para oferecer. Isso é vergonha. Passar fome não é vergonha. Porque Jesus fez isso, não é? Jesus fez isso. Jesus nos ensina que Ele preparou uma mesa, Ele sempre fez isso e Ele se doava pelo próximo. Ele era o alimento, Ele é o nosso alimento até hoje. Não é verdade? Se comeres do pão, tu nunca mais terás fome. Se beberes do vinho, nunca mais terás sede. Porque eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro água. Acabou. Ele é para você aquilo dentro da tua limitação, Ele vai suprir. Mas você precisa transformar isso aqui, irmão. Eu sempre falo assim que o meu maior desejo quando eu for pregar para jovem é que não tenha nem um pai, nem mãe junto, nem um intelectual, né? Porque os adultos se acham intelectual. Eu me acho às vezes lá em casa com minhas filhas. É verdade, isso é realidade. É melhor estar só gente, só galera jovem. Porque tem coisas que eu vou falar para jovem, que eu falo para jovem, que se vocês ouvirem alguns, eu acredito que não, que essa igreja aqui é diferente das outras, né? Não, irmão, tem que dar uma moralzinha de vez em quando. Você se escandaliza, irmão. Você vai escandalizar. Tem coisa que eu vou tratar com o jovem, já vai começar a falar, você diz, seu demônio purinho, possuiu esse menino tudinho. Mas eu posso dizer para vocês, é a forma que Deus usa. É a forma que Deus cuida. Amém? Isso é o entendimento que tem que ser transformado. Nosso entendimento ele tem que mudar.
E às vezes a gente está caminhando com Jesus. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês que Deus revelou no meu coração, que eu fiquei maravilhado com isso. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, indo, e Deus falando comigo com aquele texto. Foi maravilhoso quando eu tive isso, dirigindo, e dizendo assim, que aqueles caras estavam andando com o próprio Jesus. E eles olharam para Jesus e não sabiam que era Jesus. Você sabia disso? Que você pode estar andando com Cristo do teu lado, que pode ser o teu filho, para uma geração que vai vir aí, e você não está vendo? Sabe, essa é a realidade. Eles estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus e ensinando Jesus. O texto diz que quando Jesus falou para eles, mas o que está acontecendo? Ei, estava onde? Está viajando, Jesus? Estava onde? Só tu que não sabe do que está acontecendo. O bagulho está louco lá em Israel, rapaz, tu não sabe de nada? Está louco? Falaram, ensinaram ou não ensinaram? Jesus, não sei. Eu não sei. Teve alguma coisa, depois Jesus fala para eles o quê? Falando na linguagem do jovem para ele entender. Jovem, ele falou assim, aconteceu alguma coisa diferente do que foi falado? Não. Não é, pastor Kleber? Os profetas anunciaram que eu iria morrer. Os profetas anunciaram que eu iria sofrer. Aconteceu alguma coisa diferente do que eu falei? E os 2 viajando. Tu não sabe de nada, Jesus. Está boladão, Jesus, está viajando. Jesus, não. Porque isso já foi falado antes que iria acontecer. E o interessante, que não é esse ambiente que vai mudar a tua vida, mas sim o entendimento de que você tem quem é Cristo. Sabe por quê? Porque naquele momento, o culto deles, 3, estava pegando fogo o coração deles. O texto diz isso, né? Que o coração deles ardia, meu irmão, quando Jesus falava. O coração estava pegando fogo. Mas eles estavam como? Do mesmo jeito. O coração incendiava com o que Jesus falava para eles. Como pode estar o coração de muitos jovens aqui dentro, hoje, nessa noite. Mas se Jesus não abrir os olhos do entendimento, vai só arder o coração, vai sentir só um arrepio, vai falar algumas 3 palavras que nem ele sabe o que é, línguas estranhas, e vai embora e acabou. Depois sai daqui, vamos curtir a vida. Essa é a realidade. Mas essa noite Deus me mandou vir nesse lugar, compartilhar com vocês e ser alimento na vida de vocês. Sem pretensão nenhuma. Eu quero ser pão na tua vida. Porque Ele vai fazer isso. Ele vai ser o alimento que te falta para você ter os olhos do entendimento abertos. Porque esses discípulos andaram com Ele até um lugar, determinado lugar. A partir do momento que Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. E assim vai ser com essa galera. Eu posso dizer para você, pai e mãe, cuida do teu filho, educa e ensina princípio para ele. Só que o propósito da vida dele, só quem sabe é Jesus. Cuida, zela e ensina. Mas o propósito, só quem sabe, é Jesus. Não oprime teu filho. Não oprime teu marido, não oprime tua esposa. Você tem que ir para a igreja. Você tem que estar lá dentro da igreja. Porque a gente pensa que esse ambiente aqui é um lugar mágico. Não é, não. Hoje à tarde eu conversei com um jovem, eu falei para ele assim, eu poderia te convidar para ir para a igreja. Eu poderia. Vamos para a igreja? Vamos. Fiz o convite até. Se você quiser, aparece. Se não quiser, não tem problema. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha para te falar, eu já falei agora. Mas se você quiser ouvir um pouco mais, você vai até lá. Eu entendi, vendo na vida de vocês nesse tempo aqui, como Deus já tem revelado ao meu coração e me alegrou muito, porque vocês estão sendo igreja lá fora. Porque tem gente que não tem força para vir para cá, mas ele precisa ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, ele liberta, ele cura. Amém? Mas o Evangelho que Cristo proclama sobre cada um de nós. Então não viva nesse cativeiro, irmão. Se liberte disso. Te liberta desse cativeiro. Você lembra do jovem rico? O jovem rico vivia num costume perfeito. Vivia ou não vivia? Ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus começou a falar com ele e falou, nada me falta, Jesus. Nada me falta. Tenho de tudo. Mas como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que ele sabia que ele ainda não tinha a vida eterna? Como é que ele criou essa convicção que ainda ele não estava no lugar que é para ele ir? Para pensar nisso. E Jesus falou para ele assim, olha, começa a pensar em si, essa é meu discernimento, começa a pensar em si como um corpo. Porque tem parte do teu corpo que está passando fome. Tem parte do teu corpo que não tem o que comer.
Tem parte do teu corpo que não tem casa. Tem parte do teu corpo que está sofrendo. Mas foi difícil para ele. Sabe por que é difícil? Porque tudo que ele conquistou foi por direito. Ele foi individualista, ele conseguiu muita coisa. E tudo que ele conseguiu foi por direito. Era direito dele. Mas Jesus estava dizendo para ele assim: abre mão do teu direito, porque o propósito é maior. Sabe? Totalmente diferente de Abraão. Deus falou com Abraão: Abraão, eu te dei um filho que eu te prometi, é teu por direito. Só que eu estou precisando agora do teu direito. Sacrifica o teu direito para mim. E Abraão foi lá. Se eu falar com Sara vai complicar o negócio. Vamos embora. Levou o menino. Chegou naquele altar. Imagine a cabeça de Isaac. Isaac naquele processo. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, galera. Bem atenção. Os inexperientes e os experientes. Abraão chegou e falou assim: Isaac, vamos sacrificar. Vamos ter que sacrificar. Olha a mentalidade desse jovem. Transformado o entendimento dele. Eu cresci. Eu vi meu pai sempre sacrificar. Eu vi meu pai sempre oferecer a Deus o melhor. Olha o entendimento dele. Você acha que ele não entendeu nesse processo, nessa caminhada, que era ele o sacrifício? Ele entendeu. E para ele aquilo era um prazer fazer. Porque o meu pai vai dar o melhor para Deus, sou eu. Eu sou o melhor para Deus. Você entendeu essa mentalidade? A mentalidade que Abraão tinha, ele transferiu para Isaac, sem colocar sobre a vida dele um peso, sem ser um fariseu na vida dele, porque a gente faz muito isso. A gente coloca sobre essa galera aí que está vindo depois de nós, um fardo que nem a gente carregou, irmão. Que nem eu e você carregamos. Mas a gente impõe sobre eles um jugo que é para eles carregarem. E Jesus está dizendo assim: não coloca sobre ele não, coloca sobre mim. E quando Abraão entendeu isso, ele colocou Isaac naquele lugar. No momento em que ele iria sacrificar, o que Deus falou para ele? Não precisa não. Está aí o cordeiro. Sacrifica o cordeiro, tira Isaac de volta. Sabe por quê, Abraão? Você entendeu que o teu direito é insignificante diante do propósito. Você entendeu isso? Então a luta que você está passando com a tua esposa e com o teu filho é insignificante diante do propósito. O Evangelho, eu creio que a partir de hoje, que ele não se torne um peso para essa juventude, mas que ele se torne um prazer de servir a Cristo. Amém, galera? Que seja um prazer. Cara, eu vi aquela galera lá ontem, cara, me alegrava o coração. Eu falei, até brinquei, acho que, desculpa, Kaique, com intimidade, eu e ele já somos próximos. Kaique lá ontem, filmando, com a caixinha de som dele dançando, cara, aquilo me alegrava o coração. Não, eu estou falando sério para você, sabe, irmão? O cara, um religioso, ouve aquilo e diz: essa música é do demônio. Eu não quero saber da música, eu quero saber da alegria que está no coração daquele menino. Eu quero saber do prazer que ele está fazendo aquilo com outros meninos, como estava, acho que é Davi, não é seu nome? Davizão lá atrás, alegre. Sabe por quê? Porque assim como Deus dá vida, Ele tira. Esse menino podia não estar aqui com a gente hoje, Deus sabe disso. Se Deus não usasse daquele outro rapaz para ir buscar ele ontem lá, todo mundo que estava lá sabe disso. Poderia ter se afogado, poderia não estar aqui. Não é verdade? Mas que Deus maravilhoso. Aí quer dizer que eu e você afogaríamos ele, irmão. Eu vou falar para você, é verdade. A gente não está afogando literalmente a vida dele, mas a gente afoga de outra forma. A gente oprime, a gente fala, a gente só coloca um fardo sobre essa juventude que não é para eles carregarem. É isso que a gente está fazendo. Aí Deus salva esse menino do jeito dele. Depois ele estava lá dançando as músicas dele, curtindo a vibe dele lá. E Deus dizendo assim: é isso aí, ó. Eu amo ele do jeito que ele é, cara. Para que vocês fazerem isso com ele? Ele estava falando comigo. Por que vocês, como líderes, estão fazendo isso com essa juventude, cara? Por que vocês oprimem tanto ele? Se eu morri por eles também, na ignorância deles, eu amo eles também. Porque vai chegar o tempo que os olhos do entendimento deles vão abrir também, irmão. Mas a gente está oprimindo essa galera. A gente está botando eles para fora da igreja. Essa é a realidade de hoje. A gente está colocando muito dessa galera para fora. Essa é a realidade. E eu me alegrei demais com essa galera lá ontem, vendo o jeito deles, sabe? O amor. Deus me ensinando em tudo aquilo, irmão. Em tudo aquilo lá.
O cara se doando, Davi nadou lá não sei de onde, para ir lá. Podia morrer juntos os dois, mas Deus usou da vida dele para salvar o outro. E eu entendi naquele momento lá, Deus dizendo, é isso aqui, ó. Vocês estão fazendo isso. Mas existe ainda homens e mulheres de Deus que não vai deixar o meu povo naufragar. Cara, vocês têm uma liberdade tremenda nessa igreja. Eu falo para esse pastor aqui, eu fiquei encantado com a linha de pensamento que Deus deu para ele. Eu fico encantado porque é a linha de pensamento que eu tenho. E isso não é porque a gente concorda não, porque tem muita coisa que a gente diverge. Mas eu amo, cara, de estar aqui. Eu falo para vocês, se fosse do meu coração, eu estaria nessa igreja. Sabe? Porque é uma igreja que eu me identifico. A forma de trabalhar com essa galera, com essa juventude. Sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Vocês têm um líder aqui, cara, que, pô, eu fiquei encantado contigo, cara. Como Deus te usa. Da forma que tu dá a tua vida, tu e a tua esposa, pelo ministério que Deus te deu. Não muda isso. Sabe, não deixa, eu falei isso para uma jovem, não deixa as coisas de fora matar a essência que é tua, que Deus te deu. Porque tudo que a gente vai fazer para Deus faz o melhor. Sabe? Cara, como Deus usou da vida desse homem aqui, pastor Kleber, eu não vou conseguir nunca chegar aos pés desse miserável. Não chega, porque é dele a área, cara. Não tem como. Eu sentei para ouvir esse homem 3 dias, eu fiquei maravilhado com como Deus usava o cara. Eu fiquei maravilhado. Aí eu vou ficar lá no banco. Isso aqui, a hermenêutica diz que isso aqui também não está certo. Mas a homilética ele não aplicou direito. Eu quero lá saber de homilética e homiléutica, rapaz. Eu quero saber daquilo que Deus brada no meu coração. Eu quero saber daquilo que Deus está dizendo assim para mim naquela hora. Ei, eu te chamei sem terno, sem gravata, de camiseta, calça rasgada. Segue a tua raia, leva essa juventude contigo. Leva esses casais a abrir os olhos e o entendimento. É essa raia que eu quero correr, mano. O resto, pastor, eu não quero saber. Sabe? Cara, como é que eu vou viver dando murro em ponta de faca? É verdade, tem um ditado lá no Pará que diz assim, meu irmão, fica dando murro em ponta de faca com essa galera aí. Eu vou compartilhar, a juventude está loucona, estão ouvindo mais música do demônio, eu vou ouvir junto com eles. Porque depois que o demônio sai de todos nós juntos. Irmão, essa é a realidade. Os caras falam, pastor, você fica lá com aquela juventude, moleque tudo tatuado, desculpa a linguajar, irmão, depois você me perdoa, me julga aí diante de Deus. Esses viados, essas lésbicas que você anda no futebol, isso aí você vai para o inferno com eles. Eu falei outro dia para um miserável lá, eu estava meio cheio de Deus, eu falei para ele assim, se for para ir para o céu que tu quer ir, eu não vou. Isso porque eu estava cheio, irmão, de Deus, falei para ele. Falei, sabe por quê? Porque ele falou assim, essas meninas que vêm, essas lésbicas, esses gays aí, você sabe que a Bíblia diz que eles vão para o inferno. Eu falei, cara, eu vou te falar, que eu entendi que Cristo pode se revelar através de algumas pessoas. Mas nesse momento, tu é o Satanás. É o meu jeito, irmão. Deus me usa numa loucura que depois eu vou dar conta disso. Mas é verdade. Falei, cara, para com isso, pelo amor de Deus. Não olha para o estado que ele está. Sabe, muitos de nós continuamos, pastor, evangelizando prostituta, olhando para ela como uma prostituta. A gente não olha para ela como parte do corpo que está passando uma dificuldade que pode sair um dia. Sabe, a gente continua evangelizando o homossexual, pensando que, colocando uma barreira entre nós e ele. Não, eu estou evangelizando o meu irmão, que ele está passando por um momento difícil, e eu vou agarrar na mão dele, porque o dia que Deus libertar ele, eu estou aqui. É isso que eu e você temos que entender. Sabe? Porque se você abandona, se você faz acepção dessas pessoas, o dia que Jesus abriu os olhos do entendimento dele, ele nunca mais olha para a tua cara. Ele nunca mais olha para a tua cara. Mas se você passar nesse vale da sombra da morte com ele, segura na mão dele. Você está passando por luta? Está difícil, meu irmão, tá? Todo mundo está te rejeitando, tá? Mas eu estou contigo. E você vai ser julgado junto com ele. Porque quando Deus abrir os olhos, eu falo para vocês, irmão, Deus vai abrir os olhos do entendimento dessa galera aí fora, meu irmão. Eu estou falando para vocês, é uma coisa que Deus colocou no meu coração, sabe? Colocou isso no meu coração. Quando Deus abrir os olhos do entendimento dessa galera, eu quero que aqueles 40 jovens que sempre vai no futebol lá, estejam tudo fazendo a obra de Deus, dependendo do lugar, sabe? Tem a maioria lá dos moleques. Se você olhar para o cara todo tatuado, isso é um satanás. Mano, eu vou falar para você, tem dia que eu estou sentado com os caras, ele falou, pastor, eu posso falar um bagulho louco que eu li na Bíblia lá? Falei, fala aí. Rapaz, eu li uma palavra lá que é interessante, né, que Jesus falou assim que, João 3,16, né? Aquilo lá é um bagulho muito forte, pastor, aquela parada. Sabe, aquilo lá mexeu comigo. Sabe, aquilo lá, cara, é muito forte, ele falou. Eu falei, então compartilha com a galera aí. Ele começou a falar, vou falar para vocês.
Eu vou dizer para vocês que tem um cara, que o pastor sempre fala de Jesus aí, que eu não sabia, mas agora eu sei que é Jesus. O cara morreu naquela cruz. E eu vou dizer para vocês, ele falou assim, eu não conhecia esse Jesus. Mas ele disse já lá, há anos atrás, 2, 3 mil anos atrás, que ele já me amava. Ele falou para os outros lá. E os caras falaram assim, ei, foram falando. Você sabia também que eu li uma parada interessante? Ele falou o quê? Eu li lá em Hebreus, que a fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu não consigo me ver. Ele falou assim, eu não consigo me ver como pastor. Eu não consigo me ver. Mas se a fé diz que eu posso ser, um dia eu quero ser. Cara drogadão, doidão, cheio de cachaça. Porque depois de futebol rola cachaça lá, ele bebe mesmo lá. Eu não bebo, mas ele bebe. Não bebo, não, porque eu não bebo mesmo, porque eu nunca bebi. Sabe? Mas o cara falando isso, pensa comigo. Sabe? Essa é a realidade, irmão. Tem uma galera que está vindo aí depois da gente, que vai vir com entendimento diferente. Vai vir num processo diferente. Mas não vai deixar de servir a Cristo. Você crê nisso? Isso que vai ser maravilhoso. Então deixa Deus te usar como Cristo na vida de muita gente aqui nesse lugar. Não seja um fardo para essa galera. Não seja um fardo para si mesmo, na verdade, né? Não seja um fardo para si mesmo. Não seja um fardo para si mesmo. Então eu me alegro com isso. Eu me alegro de poder ter liberdade de pregar nesse lugar. E para mim é melhor que eu vou embora hoje à noite. Meu coração fica mais em paz, pastor Ademir, que eu vou embora hoje à noite. Ninguém tem, a maioria aqui não tem meu telefone. Então, eu vou orar por você, meu irmão. Irmão, desculpa o jeito. Eu sou assim, irmão. Eu não preciso estar aqui forçado, eu não preciso me oprimir para poder mostrar para vocês aquilo que eu não sou. Eu sou isso aqui, ó. É o jeito que Deus me usa. Aí você pode pensar, se Deus usa ele, então vai me usar. Pensa assim, irmão. Se Deus está usando essa miséria, imagine eu. Essa é a galera. Amém? É assim que nós temos que entender que Deus vai fazer na nossa vida. Não é, Kaique? Deus te tirou do fundo do mar. Cadê Davi? Ei, Davi, e aí? Essa profecia sobre a tua vida. Deus já começou a trabalhar. Vai salvar a vida, meu irmão. Amém? É assim que eu quero ver essa galera. Eu quero ver essa galera começar a pensar diferente. Eu quero ver essa galera com entendimento diferente. Sabe? De dizer assim, cara, numa loucura daquela lá, como Deus falou comigo. Tu olha para aquilo, eu começando a ver aquilo, eu ficava pensando, mano, eu sou zoeira demais. Eu salvando ontem lá o Gabriel, pastor, eu vou me afundar. E eu só olhava para ele assim, pastor, eu vou morrer. Eu só olhava para ele, eu fiquei pensando, eu digo, miserável. Quando teu pai te falava, tu tem que ter mais fé, tu não liga. Dá vontade de afundar, irmão. Mas Deus falou, salva. Eu salvei. Levei para o outro lado. E é isso que a gente tem que começar a ver. Que em meio de tantas imperfeições naquele lugar, nem quem esteve lá ontem viu. Tinha tudo ali para dar errado, irmão. Mas Deus tirou daquilo lá um ensinamento tremendo para todos nós, né? Meu amigo Brunão já sabe o caminho que ele tem que seguir, salvar vidas. Porque o tanto que ele nadou ontem atrás de gente lá para levar boia. Né, Brunão? Pastor Kleber estava lá de camiseta na hora, tudinho, assim. Porque às vezes, irmão, vontade de tirar a camiseta dá, mas às vezes tem irmão que vai escandalizar, né, pastor? Que a gente fica com a camiseta lá. Mas na hora que ele viu a alma se perdendo, meu irmão, que estava perto, viu isso aí. Meu irmão, eu sou meio doido. Deus fala comigo umas coisas meio doidas. Eu estou falando para você. Esse cara arrancou camisa. Eu quero lá saber de agora de legalismo. Eu quero saber de religião. Eu quero saber de salvar essa vida, miserável. Aí chegou pela metade, ele falou, agora eu vou salvar a minha. Voltou. Já está indo lá outro. Deixa aí, né, pastor? Deixa Deus usar. Irmão. Deus fala comigo de forma diferente. Sabe, eu consegui ver isso na vida dele ontem, do Bruno, Davi, sabe, de toda essa galera. Aí o Kaique, coitado, que fica pensando, ai, todo mundo, o Kaique e o Gabriel, ai, todo mundo vai zoar com a gente foi... Mas Deus usou vocês dessa forma, para ser os afogados, que ele ia tirar das águas. Não é? Alguém, onde? Usa, Senhor. Então é isso que a gente tem que falar, irmão. Sabe? Uma ministração como essa, a gente pode parecer loucura para muitos lá fora, mas eu sei que Deus falou de uma forma ao coração de vocês. De alguma forma Deus falou alguma coisa diferente na vida de vocês. Vocês viram que o meu esboço foi embora faz tempo. Eu ia pregar um negócio, Deus falou, larga esse negócio, não vai dar certo o que tu quer falar, deixa eu falar.
Então esse é o sentimento que eu quero que nessa noite vocês tenham. Desfrutem daquilo que Deus tem para vocês. Eu guardo uma frase que eu falo para toda a juventude. Paulo falou isso, né? Não usei da liberdade para dar ocasião à carne, não é? Não seja oprimido pelo sistema, mas viva com responsabilidade em Cristo. Amém? Nós temos regras. Nós temos princípio bíblico, não muda. Princípio é princípio. Quem não ouviu, ouça. Sabe, esse simpósio foi maravilhoso, como Deus ouve do pastor Kleber, da pastora Rosângela, coisas maravilhosas ele falou naquele lugar. Depois você faz um resumo desse feriadão aí, irmão, de tudo que você viveu. Começa a olhar os pontos que você viveu dessa forma, como Deus me mostrou, de forma diferente. Olhando para a vida do Kleber, que é assim que a gente tem que fazer mesmo. Sabe, pastor, desculpa, pastor, usar a sua pessoa, mas eu sei que você, o coração está tudo certo. De arrancar todo o legalismo, de deixar toda a religiosidade de lado e viver em função da vida, sabe? Da vida. Porque foi por isso que Jesus morreu, para nos dar vida e vida eterna. Amém? Que a gente possa desfrutar disso com a maior alegria no coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo a cada um de vocês por tudo que vocês me proporcionaram, sabe? Por tudo que eu pude desfrutar, tudo que Deus me ensinou através da vida de vocês. Por tudo que eu aprendi aqui, cara, eu sou grato de coração pela vida de vocês, sabe? Primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu perguntei, fui ali, falei com o nego, dei um abraço dele, falei, cadê a Cintia? Falou, tá ali, cameraman agora, responsa agora, fica aí. Então, cara, é um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande, vocês não sabem como eu vou realizar daqui. Vocês pensam assim, voltei depois de 2 horas, estava quase já perto de casa, e Deus falou para mim assim, volta lá, filho. Volta lá que ainda não acabou não, sabe? E a gente voltar, e eu poder desfrutar de tudo isso, de tudo que Deus proporcionou pra gente. Trouxe alegria, não sei se foi alegria, ao coração do pastor Ademir, da pastora Mônica, não sei se foi alegria, porque vai que o Gabriel está dando trabalho, leva, Senhor, leva. Salvei, não é? Kaique estava dando trabalho para os pais, Deus ia levar, aí veio o Davi, salvou. Não sei se a gente trouxe pai, Davi, não sei o que a gente trouxe, mas a gente fez o que Deus mandou. Então esse é o maior propósito que nós temos que ter com Deus. Viver intensamente aquilo que Ele fala em Romanos. Que Ele é bom, agradável e perfeito. Ele nunca erra. Ele nunca erra. Amém? Se Ele nos chamou em meio a todas as imperfeições, é porque Ele entendeu que o propósito é maior do que o direito. Amém? Que Deus abençoe a todos.